Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, vamos estar aí falando um pouco sobre o livro de Malaquias. O que Malaquias vai trazer para nós em termos de ministério de louvor. Meu nome é Adriana de Moura, sou professora de música há mais de 30 anos ministrando louvor, ensinando tanto a palavra de Deus quanto ensinando também música, teoria musical, porque esse canal é um canal onde você vai crescer tanto espiritualmente quanto musicalmente, quanto da teoria musical para você se tornar um músico, um ministro de louvor com excelência. Então, antes da gente começar, já vou pedindo, vai dando like nesse vídeo. Se você não nos segue, vai subscreva no canal para que o YouTube venha também estar enviando para outras pessoas o nosso conteúdo, para que a gente possa estar crescendo juntos. E sem mais delongas, esse vídeo vai começar agora. Bom, livro de Malaquias, por que eu escolhi o livro de Malaquias para falar hoje? A Bíblia em si, gente, é uma riqueza de informações que a gente tem. E os livros, eles vão trazer muita coisa, muito direcionamento para você que quer aprender mais a palavra para se tornar um músico, um ministro, um levita melhor, como todos vão falar. Mas o livro de Malaquias em específico, eu escolhi ele hoje porque ele traz muito confronto para a nossa vida. É um livro pequeno, só tem 4 capítulos apenas, e eu acho interessante porque ele foi o último profeta que teve ali a profetizar antes ali daquele período. Se você for olhar, ele é o último livro da Bíblia, que divide ali entre o Novo e o Velho Testamento. Vamos lembrar que Deus ficou 400 anos sem se comunicar com o povo, até que vem João Batista, primo de Jesus, que antecede a vinda para poder estar preparando o caminho para o nosso Salvador Jesus. Mas até então houve um período muito grande de silêncio. Mas antes que esse período de silêncio chegasse, Malaquias vem trazendo esse confronto. O que quer dizer o nome Malaquias? Pronto, Malaquias quer dizer meu mensageiro ou mensageiro do Senhor, que é aquele que vai trazer aquela informação que é toda necessária, né? Ele levanta ele para confrontar o povo de Israel. Ele levanta ele principalmente os sacerdotes, porque os cultos eles tinham se tornado frios, automáticos, sem reverência nenhuma. Então, ele profetizou mais ou menos em 433 a 430 antes de Cristo. O povo já havia retornado do exílio, porque lembra que o povo teve exilado em Babilônia, ficou lá, Jeremias estava lá, Neemias, Ageu, a galera toda, né? Jeremias mandou, né? Ele não estava lá, mas ele mandou a informação nessa época, enquanto o povo estava exilado. Jeremias estava, mas Ezequiel estava exilado, vamos lembrar disso. Outra coisa, nessa altura que Malaquias também profetizou, o povo já estava, então ele já tinha voltado do exílio da Babilônia, o templo já havia sido reconstruído, vocês lembram na reconstrução do templo, quando antes mesmo até de Neemias tendo reconstruído os muros da cidade, que ficaram anos derrubados, mas ele em 56 dias conseguiu reestruturar isso. Outra coisa, já havia sido restaurado os sacrifícios, porque já tinham lá sacerdotes, já tinham sido restaurado a vida religiosa, ou seja, toda a estrutura já estava toda novamente em si reestabelecida ali em Jerusalém. Mas, infelizmente, o povo estava muito distante de Deus, no caso, espiritualmente falando. Havia muito desânimo, havia muito pecado escondido, havia sacerdotes que estavam sendo corruptos, havia casamentos destruídos, negligência espiritual e um culto sem honra nenhuma ao Senhor. Então Deus levanta Malaquias nesse momento para ele chamar o povo ao arrependimento. Então, qual foi então a missão de Malaquias quando Deus levanta ele? Deus levanta ele para que ele venha falar fortemente com os líderes espirituais que estavam ministrando sem temor, que estavam oferecendo sacrifícios defeituosos. Nós vamos ler aqui alguns versículos e você vai ver que forte que é. Estava ensinando errado o povo,
vivendo de uma forma incoerente. Então, assim, a maneira que o povo estava vivendo estava entristecendo Deus. Então Deus traz essas perguntas para o povo e começa a falar com o povo. E esse confronto das coisas que foram fazendo, a gente pode trazer para hoje para nós, como levitas do Senhor, né? Como músicos. E a gente vai ter essa questão aí que a gente vai estar trabalhando. Malaquias também, o que ele foi fazer? Ele começou a chamar o povo de volta a fazer uma aliança com Deus, porque o povo estava totalmente perdido, então Deus queria ele restaurar a fidelidade, Deus estava querendo restaurar santidade, Deus estava querendo restaurar a honra, Deus estava querendo restaurar de novo o compromisso, então ele estava querendo restabelecer e reformular o povo. Então, esse é o confronto que começa, né? Então, a gente sabe que o livro de Malaquias também aponta para a vinda de Jesus, claro, tem que ter essa parte que complementa toda a palavra, e ele vai preparando esse caminho. Então, é uma das profecias mais conhecidas que fala sobre alguém que prepara o caminho do Senhor, que é uma referência que ele faz a João Batista. Ele vai falar aqui em Malaquias 3:1, uma mensagem, a palavra do Eterno de Israel por meio de Malaquias. Então, ele vai falar assim: eis que eu envio o meu mensageiro, né? Então ele vai falar, então é uma mensagem, estou enviando o meu mensageiro. Então ele vai começar a dizer, e Deus vai falando, porque o Eterno, olha aqui no capítulo 1 vai dizendo, o Eterno disse, eu amo vocês. E aí vocês responderam, será mesmo? De que modo que nos amastes? É só olhar para a história, que é a resposta que o Eterno vai dando. Veja como eu tratei você, Jacó, de maneira diferenciada de Esaú. Reduzi o arrogante Esaú a um municículo de terra e transformei todo o seu país numa cidade fantasma. Quando Edom, que é no caso Esaú, disse: fomos arrasados, nós vamos nos pôr de pé e começar do zero. O Senhor dos Exércitos dos Anjos disse: pois tentem ver o que vai dar. Quando eu os arrasar, vocês vão ficar no chão. As pessoas vão olhar rapidamente para vocês e dizer: terra do mal, a tribo amaldiçoada por Deus. Sim, deem uma boa olhada. Então vocês vê como vos amei, como fui fiel a vocês, que vão querer andar mais, dizendo que o Eterno seja ainda e ultrapasse as fronteiras de Israel. Então aqui Deus tá falando com eles, lembrando que Deus teve um amor tão grande por eles que levantou o povo de Israel, e o Esaú, que era suposto, né, irmão de Jacó, que era suposto ser o primogênito, Deus retirou e colocou e permitiu que os filhos de Jacó, os descendentes de Abraão, crescessem assim grandemente. Tamanho era o amor de Deus. Tá, então vamos lá. Começando aqui no capítulo 1, a gente vai falar um pouquinho sobre o altar que pertence a Deus ainda. A gente vai falar sobre esse altar aqui. Eu acho interessante porque o livro de Malaquias, ele é um dos textos mais importantes para ministérios de louvor, músicos, levitas, líderes espirituais. Por quê? Embora ele tenha sido escrito há 2.400 anos atrás, há mais de 2.000 anos, a mensagem dele ele vai descrever muitos desafios do altar de hoje. Quais são esses desafios? A rotina espiritual que a gente vai tendo, a perda da reverência, porque a pessoa está no altar, mas não está reverenciando, está tendo muita brincadeira em cima do altar. O culto que está se tornando mecânico, a pessoa está seguindo ali um script. Orgulho, que está demais, todo mundo se achando melhor do que todo mundo. Relaxamento espiritual, falta de temor. Então, Deus usa Malaquias para confrontar os sacerdotes que continuam ministrando, mas não honravam mais a presença de Deus. Então, a gente já sabendo nesse contexto histórico que eu já referi antes, a gente vai falar dessa excelência, da honra e excelência do altar. Então, Deus vai falar aqui em Malaquias 1:6, aqui olha, não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra o seu patrão? Assim, se eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Se eu sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos dos Anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Aí vocês dizem: como assim? Como estamos te desprezando?
com este culto ordinário, malfeitoso e desonroso que vocês me oferecem. Então aqui Deus ele vai confrontar o povo e vai falar da honra. Ou seja, qual era aqui a maneira que eles estavam desonrando ao Senhor? Eles traziam as ofertas para serem oferecidas no altar. Lá em Números, no livro de Números, no livro de Levítico, vai falar sobre como o altar, como os animais tinham que ser apresentáveis a Deus para que fossem ali consagrados para serem sacrificados. Então tinha que ser animal limpo, puro, sem defeito, para estar sendo apresentado na presença do Senhor. E ali nesse momento que eles já estavam tudo estabelecido, eles estavam oferecendo animais defeituosos, ó, cego, doente, um monte de defeito, ou seja, eles vão para Deus aquilo que não tinha valor, porque a gente sabe que um animal sem defeito naquela época era um animal com muito valor. Então, era algo muito valioso. Então, eles estavam entregando os restos, as sobras. Então, talvez hoje você não está entregando para o Senhor um animal sem defeito. O seu animal defeituoso, o seu animal doente que você está entregando hoje para o Senhor é a falta de preparo. Que você não se prepara para louvar, você não se prepara para poder estar no altar. Então, essa falta de preparo é o tipo de oferenda que você está dando nos altares, é o sacrifício que você está oferecendo. O atraso, de chegar atrasado. A preguiça, de não querer estudar, de não querer levantar cedo, de não querer orar, de não querer ler a Bíblia, a preguiça, a distração, se distraindo muito fácil nas redes sociais, se distraindo muito fácil, quem sabe, num jogo ou num filme, às vezes maratonando uma série na Netflix, mas não estando ali focado naquilo que precisa. Por exemplo, também desorganização. Então, gente, a desorganização, ela começa lá na sua casa. A desorganização, ela começa lá no seu quarto, aonde você dorme, aonde você fica. Então, muitas vezes nós estamos realmente fazendo isso para o Senhor de uma maneira ordinária, tipo assim, sem muita graça, sem muita questão. Você é desorganizado dentro do seu quarto, com as suas coisas pessoais, quanto mais as coisas do Senhor, quanto mais no seu trabalho, porque a desorganização vai falar mais sobre como você está e sobre quem você é do que o que você apresenta, tá? O que você apresenta é a consequência daquilo de que você é. Outra coisa, um coração distante tá ali, mas o coração não tá naquilo que o Senhor está fazendo. Então, quais são os animais doentes que você tem colocado no altar? Que tipo de coisa você tem feito que tem destruído aquilo que você precisa se posicionar? Então, o que Deus merece? Deus, gente, o altar, ele não pode receber qualquer coisa. O que o Senhor merece de você? Ele merece o seu melhor. Então, assim, se ele merece melhor, o que é excelência na questão da honra? Excelência é estudar, ensaiar os hinos que foram propostos, chegar cedo, chegar no horário, cuidar da sua vida espiritual, respeitar aquele momento de adoração. Muitas vezes você pode não estar no altar, servindo a igreja, mas você está no banco. Então você honre o altar, você respeite esse momento de adoração e não finge que nada que está acontecendo, não respeite, que é importante. Outra coisa que acontece é o perigo do automático, a gente vivendo ali, sabe, no automático, todo dia ali, sem parar, sem estar honrando ao Senhor como deve ser. Então a gente vai tocando, você já não está sentindo o que você está tocando, você está cantando sem adorar, você está agindo mecanicamente, você está ministrando sem a presença do Senhor. Então essas coisas tornam a vida automática. Então toma cuidado com essa parte em que você vai vivendo de automático, porque a honra, ela vale mais do que o talento. Você pode ser o talentoso tanto que for, mas é necessário que você seja talento. Então, assim, Deus procura uma pessoa que seja reverente. Deus procura uma pessoa que age com sinceridade. E Deus procura uma pessoa que ande com coração quebrantado. Então, quando Malaquias confronta aqui na questão da honra, a gente honra o patrão, gente. A gente honra os nossos pais. Então, como a gente vai honrar o Senhor, que ainda é mais importante do que tudo isso?
Como nós vamos fazer? Não é verdade? No capítulo 2, ele vai falar sobre um pouco sobre a vida do ministro, né? Ele vai falar que aqui o título está dizendo profanando a santidade do eterno. Então, o que que ele vai falar? Vamos ler aqui Malaquias 2, capítulo 7. É tarefa dos sacerdotes ensinar a verdade. As pessoas olham para eles e esperam a orientação. O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos dos Anjos. Olha só o que Malaquias vai dizer, vai falar da importância que o sacerdote tem de ensinar a verdade, dos músicos que tem com adoração, que tem que adorar com o espírito em verdade. Então, o que que vai trazendo? Nós vamos ver aqui que o povo havia tendo um problema espiritual, um problema espiritual muito sério, porque depois ele vai dizer: vocês, sacerdotes, abandonaram o caminho dos sacerdotes. Seu ensino trouxe confusão à vida de muita gente. Então, a gente nota aí que estava havendo um problema espiritual muito grande. Por quê? Os sacerdotes estavam ensinando errado o povo, ou eles estavam vivendo no pecado e eles estavam influenciando negativamente o povo, porque estavam fazendo tudo de qualquer maneira, né? Então ele estava falando: olha, vocês abandonaram completamente o caminho do Senhor, então vocês estão enviando de qualquer maneira. Ele vai falar aqui, eu acho interessante que no versículo 13 ele vai falar: é aqui que está a segunda ofensa, vocês enchem o lugar de adoração com a sua choradeira, fungação, porque não recebem o que o Eterno pedem. O que não recebem do Eterno o que pedem. E sabe por quê? Porque é simples, porque o Eterno estava lá como testemunha quando você fez seus votos de casamento à sua noiva e agora quebrou esses votos. Quebrou o elo da fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Então tá falando aqui das quebras de promessa, das quebras de voto que fizeram quando estavam ali no Senhor. Então assim, o que que eu tenho que fazer então para que a minha vida eu não profane a santidade do Senhor? Quais são as minhas atitudes que eu tenho que ter para que eu não seja envergonhada para dizer as coisas que tudo que eles estavam fazendo? Primeiro, no altar, ele vai exigir de você uma vida devocional, uma vida que você tem que estar todos os dias ali presente na presença. Então, você não vai ter um ministério saudável sem oração. Você não vai ter um ministério saudável sem palavra, sem intimidade e sem santidade. É impossível a gente ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida saudável na presença do Senhor se a gente não cumprir esses parâmetros. Então, o ministro, a gente tem que primeiro pensar que a gente tem que ter um devocional, porque o altar vai exigir de você um devocional para você estar preparado. Depois, você tem que entender que você, como ministro, você influencia as outras pessoas. Ah, é. É um dos ministérios mais fortes, é o ministério de louvor, então ele influencia as pessoas. Então as pessoas, tanto a equipe quanto as pessoas à sua volta, o que que elas vão observar? Elas observam o seu comportamento, observam a sua humildade, tá? Elas observam a sua postura e principalmente se você tem maturidade. Então, se você é uma pessoa de mimimi e está no ministério de louvor, ou você muda ou você cai fora, porque não vai encaixar, porque você não vai estar nos padrões que Deus quer que você esteja. Então chega de andar assim, sabe, de mimimi de qualquer maneira e vamos começar a andar como o Senhor realmente merece ser adorado e agradado. Outra coisa que eu já falei aqui, que o talento ele não vai substituir o seu caráter. Então Deus nunca priorizou a sua performance, Deus prioriza acima de tudo a santidade. Por isso que ele passa aqui o capítulo 2 falando sobre a santidade do Eterno, que as pessoas estão profanando isso, porque estão agindo de qualquer maneira. Aí eu acho legal, assim, porque no capítulo 3 ele já começa a vir falar sobre restauração. Aí se você pegar o capítulo 3, no versículo 2, a partir do 2 até o 4, ele vai falar um pouco sobre purificação. E eu achei muito interessante a tradução da minha Bíblia. Para quem não sabe, eu uso a Bíblia Mensagem, tá? Tá toda assim, rotinha de ler mesmo. Mas quem vai suportar a vinda dele? Quem vai sobreviver a essa aparição? Ele será como o fogo incandescente da fornalha do fundidor.
Será como o detergente mais forte da lavanderia, e ele vai se sentar no lugar como o refinador de prata, como a lavandeira diante da roupa suja. E ele vai esfregar os sacerdotes e levitas até que estejam limpos. Vai refiná-los com ouro e prata até que estejam adequados para o eterno, preparados para apresentar ofertas de justiça. Então, só Judá e Jerusalém estarão prontos e serão agradáveis ao Eterno, como acontecia há muito tempo atrás. Então, ele vai falar sobre o fogo de Deus, que ele não vem apenas para queimar, ele vai falar aqui desse fogo que vem para purificar. O ouro, quando ele precisa ser purificado, a prata, ele vai para o fogo para ser derretido, para ser purificado. Então, aqui ele está falando de purificação. Ele vem para nos purificar em todo momento. Então, Deus, ele trata antes de te usar. Então, se ele purifica, ele te purifica antes de te usar. Ele não vai te usar se ele não tiver tratado você, não. Então, às vezes, Deus permite alguns processos que a gente não está preparado para passar. E esses processos, eles são bem pesados. Então, ele tem, você às vezes passa por um processo em que ele vai quebrar o seu orgulho todinho. Vai passar um processo de cura da alma para curar as suas feridas. Vai gerar um processo, às vezes, de amadurecimento para trazer, para tirar esse lado mimimi seu, mas para te amadurecer, para te tornar um crente maduro. Ou ele vai, por exemplo, alinhar as motivações suas, porque você está fazendo, às vezes, as coisas pelas motivações erradas. Então, ele vai trazer esse alinhamento. Deus vai trabalhar de uma maneira. Então, quando ele vem falando da purificação, ele vem falando sobre esses tratamentos que precisam ser feitos para que você possa crescer na presença de Deus. Então, se Deus vai tratar você, se ele vai trabalhar, eu falei com uma amiga minha esses dias que a gente, toda mudança, ela é gerada através da dor, porque mudar dói. Então, quando Deus ele quer tratar uma pessoa, que ele quer tratar para usar para a glória dele, a pessoa passa por esse processo e muitas vezes não gosta. Ela sofre, ela sente dor, porque processo para ser bom, ele vai doer, porque mexer na estrutura da pessoa, na personalidade, muitas vezes na forma de pensar, é dolorido. É dolorido porque você quer fazer o que você te dá na telha e não o que é correto, entende? Então, Deus vai começar quando ele quer sacudir, quando ele quer purificar, ele vai tratar nas áreas da nossa vida. Ele vai vir tratando cada parte. Outra coisa, é ele traz o avivamento, e o avivamento ele vai ser gerado no coração, porque o povo queria as bênçãos, mas o povo não queria mudanças. Então, aqui nesse capítulo está falando sobre isso, que o povo queria coisas novas, mas não queria mudar. Mas eu creio que quando você está disponível a trazer mudança, a obedecer, a mudar, você consegue alcançar coisas ainda muito maiores. Outra coisa, o altar, ele precisa dessa pureza. Então, quando Deus vem purificando, o altar é um lugar que precisa ser purificado. Por quê? Louvor sem vida com Deus, ele vira uma apresentação, vira um teatro que a gente está ali. Então, assim, nós não estamos ali para aparecer, nós estamos ali para servir. Então, se você está servindo, que você possa estar focado nisso mais uma vez. Aí eu acho interessante, né, que no último capítulo de Malaquias, o que que ele vai dizer? No capítulo 4, ele, depois ali do versículo, no versículo 2 mais ou menos, ele vai falar assim: Mas para vocês será o nascer do sol. O sol da justiça vai surgir sobre os montes que honram o meu nome, e vai curar e irradiar de suas asas. Então, a gente vendo isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Deus, ele vai trazer para nós uma restauração completa, uma cura para aqueles que buscam o nome dele. Então, o temor, ele não é medo. Temor é reverência. Então, ele vai falar do povo que teme ao Senhor. Ele vai trazer cura, porque temor não é medo, é reverência, tá bom? Então, o que que a gente precisa entender através disso? A gente precisa entender o quem Deus é,
o peso que o altar traz para a vida de uma pessoa e a santidade da presença de Deus. Se você, meu querido, entende esses 3 princípios, você consegue estar na presença do Senhor com temor, com amor, você se permite restaurar, você permite várias coisas, mas você tem que entender quem Deus é, você tem que entender o peso que o altar traz para aquele que está servindo ao altar. E você tem que entender a santidade da presença do Senhor. É muito importante que você entenda essa parte. Então, o que esse temor ao Senhor ele vai produzir? O que ele vai fazer? Ele vai produzir humildade. Aí ele vai gerando, ó, vai trazer humildade, responsabilidade, pureza, cuidado com o altar, sensibilidade espiritual. Essas coisas que o temor vai começar a produzir dentro de você. E você começa a se tornar outra pessoa. Porque você vai permitindo que o Espírito Santo vá te lapidando, tanto por dentro quanto por fora. Tá bom? E quais são os sinais de um ministério de louvor sem esse temor? Como é que é os sinais agora desse ministério? Primeiro, o ego é muito elevado, a pessoa já acha que sabe tudo. Outra coisa, competição. Começa a ter competição, começa a ter estrelismo, começa a ter irreverência, falta de submissão, porque as pessoas passam a não respeitar nem sequer o líder. E um culto centrado em pessoas. O culto não está sendo teocêntrico, ele está sendo egocêntrico, porque está ligado a você mesmo, ligado ao homem, mas não, nós queremos um culto teocêntrico, aonde Deus é o centro de tudo. Então, se esses são os sinais de um ministério que não tem temor, quais são os sinais então do ministério de louvor que tem temor? Bem, o ministério de louvor que tem temor, ele tem unidade, ele tem humildade, excelência, arrependimento, honra e ele tem a sensibilidade ao Espírito Santo. Então, essas coisas são algo que vai ser um sinal que a gente sabe que a pessoa está apta para estar no ministério de louvor. Agora, aplicações práticas para o ministério de louvor. O que o louvor não pode e pode fazer? O que vai ser, então, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo? Então, o que eu posso e o que eu não posso fazer, embasado aqui na palavra de Malaquias, o que seria legal? Então, é aplicações super práticas. Primeiro, não suba ao altar sem oração, tá bom? Ore antes de botar o seu pezinho lá, porque ali é santo, não se esqueça. 2, tratar o altar como palco. Não trate o altar como palco. Você não está indo fazer uma apresentação, você está indo adorar e servir a igreja. Outra, não murmure. O murmúrio, ele afasta as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. 4, ministrar brigando. Não, nada de ministrar brigado. Se você discutiu com seu esposo, com a sua esposa, com a galinha, com o pato, não sei, se conserte primeiro antes de vir ministrar de uma maneira errada, antes de vir ministrar, antes de murmurar, antes de ministrar brigando, tá bom? Outra coisa, não compete, não, nada de competir. Você não é melhor do que ninguém. Todos estamos em fase de crescimento. E por último, não vá para buscar aplausos. Ai, foi ele que fez. Ai, foi ele que cantou. Ai, nossa, você toca muito. Não, você não tá para isso. Você tá ali porque você é uma pessoa que entendeu o seu chamado e que você está pronto para servir. Sendo assim, quais são as práticas, né, que o louvor tem que fazer, que faz parte do ministério? Porque eu falei que não, agora eu vou falar que sim. Honrar a sua liderança, honre seus pastores, honre seu líder de louvor. Isso é muito sério o que eu tô falando. Honre, sabe? Seja obediente. Você não foi forçado para entrar nesse ministério, você entrou porque você quis. Então, o mínimo que você tem que fazer é honrar, tá bom? Outra coisa, cultive a santidade. Cultive ela todos os dias. Cultive ela com o Senhor. Sirva com amor a sua igreja. Sirva com amor. Não fica só vivendo daquele estado momentâneo, não. Seja uma pessoa que serve em amor. Outra coisa,
Busque excelência. É tão bonito quando a gente vê algo feito assim com tanto carinho, com tanto amor. Então busque excelência. Outra coisa, vive em unidade. Esteja em união. Faz bem. É bom a gente trabalhar em unidade. A unidade ela vai fortalecer os laços, ela vai gerar comunhão, ela vai gerar muito mais além coisas, vai fortalecer aqueles que estão fracos. Então, é necessário. E é claro, proteger a sua atmosfera espiritual. É importante que você proteja a sua vida espiritual com Deus. É importante que você não deixe ninguém entrar na sua mente e tirar o seu foco. Isso é muito importante, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo trouxe muita informação, muito confronto. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, escreve aí nos comentários, manda a pergunta que a gente puder, a gente responde. E se você gostou do vídeo, mais uma vez, dá um likezinho, tá bom? Ajuda a gente aí. Pronto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Para semana que vem tem mais e é teoria musical, hein?